Mostra pra mim. Boa noite, meus irmãos. Está no ar mais um programa Mensageiro de Aruanda, aqui na Rádio Reforma Interna. É com a graça de Deus, com a graça de Pai Oxalá, da graça do povo da rua e todos os mistérios vivos e divinos do Criador, que nós começamos mais um programa. Queria começar a convidar todos os meus irmãos e irmãs para o curso de Exu do Ouro, que vamos ministrar EAD, numa nova plataforma. Mais para frente vamos entrar em contato, falando mais sobre esse assunto, mas já fica aí o convite, né? Nós vamos mais para frente passar a plataforma, o site direito, mas vamos deixar o convite. E também vamos ter outros cursos, como mediunidade na Umbanda, ervas na Umbanda, as 7 linhas de Umbanda e outros mais assuntos que for vindo com o tempo, né, com as suas dúvidas. E se a gente vê que esse assunto é tão polêmico, a gente faz um curso para esclarecer mais sobre esse assunto. Boa noite, meu irmão João. Boa noite, Iago, e boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Graças a Deus por estarmos aqui mais dessa vez para realizar mais esse programa. Graças a Deus. Que assim seja. Hoje vamos ter a participação de uma mãe, uma senhora muito querida e muito amada por essa casa, o Templo da Luz Cristalina. Vale lembrar também, né, que o programa é gravado no Templo da Luz Cristalina, num ambiente sagrado, um lugar onde é consagrado e imantado pelos orixás. E Mãe Pombagira, que vai vir hoje, essa mãe, essa orixá, não é a individualidade, não é a orixá, mas ela é um espírito que vem na energia dessa orixá. Hoje ela vai trazer os seus conhecimentos, as suas magias, o seu linguajar que encanta e encanta a todos que escutam a voz dela. Não vou ficar muito me alongando com esse assunto. Vamos deixar que ela fale por si só, né? Uhum. Graças a Deus, Iago. Então, sendo assim, queria antes de começar mandar um abraço para Dona Cidinha. Tô aguardando ela aqui, quando ela quiser. E estamos à disposição, meu irmão. Fique à vontade e graças a Deus por mais esse trabalho. Eu espero que todo mundo aproveite o máximo dos conhecimentos mais essa irmã que está vindo prestar essa caridade aqui na rádio e na Umbanda. A todos que vão Graças a ouvir, Deus. bom programa. Graças a Deus. Nós somos envolvidos pelo escuro invisível do amor eterno de Deus. Todo exército de Deus nos protege, nossa vida é maravilhosa. Deus vela por nós, nós somos imunizados e protegidos pelo Espírito Vivo Todo-Poderoso, onde não é mal, seja ele aberto ou oculto, físico ou espiritual, de qualquer origem ou poder, possa penetrar. Se Deus, se a Sagrada Mãe Divina, se todos os orixás, anjos, santos, guias, mestres e mentores são por nós, quem serão contra nós? Que assim seja. Essa oração é a oração da Mãe Divina, do nosso irmão Marcelo Oliveira. Já fica um abraço para ele aqui. Ele foi entrevistado no programa, então eu recomendo também assistir. Tá ótimo, Salve as mães pombageiras, salve todo o mistério de esquerda. Salve. De vermelho e negro vestindo a noite o mistério traz.
De colar de ouro brinco dourado a promessa faz. Se é preciso e você pode ir, peço o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Salve, moço. Salve, boa noite. Que bom que você pôde Boa vir noite. conversar com a gente. Graças a Deus. Tudo bem com você, moço? Tudo ótimo. E com Que bom, você, né? como é que você está? Que bom que você pôde vir aqui. Olha, filho, Sim, eu tô bem sempre, né? Não há momento ruim pra Pombagira, porque mãe, Pombagira, uma guardiã, portadora de mistérios, ela sempre está bem, porque ela aceitou Deus dentro do coração dela. E já antes de começar tudo, né, uma palavra, é bom lembrar, né, que quem aceita Deus está sempre bem. Quem aceita Deus sempre está feliz e sempre está apto a evoluir, né? verdade. Para quem está ouvindo essa aqui pela primeira vez, eu vou perguntar qual é o seu nome? Meu nome é Sete Rosas, porque eu sou a mais bela rosa de todas as flores. E a sete, o significado do sete, significa os sete caminhos da evolução. E o significado da rosa significa a preciosidade, o amor e o encanto, a qual andará nesses caminhos sétuplos do Criador. Entendi. Então, eu estou tendo o prazer e a honra de falar com a irmã Sete Rosas. Que bom. Qual é a função da Pombogira Sete Rosas? Não a individualidade da senhora, mas a da falange. Ela tem uma função específica? Olha, filho, toda e qualquer falange que traz o nome rosa, seja ela qual for, tem um elo, uma ligação muito direta com a orixá Pombagira, a orixá feminina, o trono feminino do, do desejo de Deus. Então, a função dessa é ser diretamente as mensageiras dessa mãe orixá. Aí E você me pergunta, né, filho, existe uma orixá Pombagira? Porque orixá, em meu ponto de vista, era só Ogum e Xangô. Existe sim uma mãe orixá Pombagira. olha que Nós, interessante. pombagiras que usamos esse nome, Pombagira, nós estamos prestando uma homenagem ao orixá que nos rege. Mesma coisa Exu. Sim, faz sentido. Todo povo de Exu, independente da falante, é chamado de Exu para homenagear o orixá Exu. Sim, para lembrar que nós somos uma individualidade, um espírito, mas nós somos a manifestação de uma face do Criador junto a quem nos permite estar aqui, que é o orixá que nos rege. Sim. Que nesse caso é o orixá Pombagira. Entendi. Mas pro umbandista, pro candomblecista que tá ouvindo sobre o orixá Pombogira, ele tem uma outra denominação que seja, digamos assim, mais comum? Por exemplo, eu não conhecia a orixá Pombogira. Ela tem uma outra denominação? Olha, filho, na África, no culto de nação, em uma certa região, que existiam várias regiões, Sim, existia o orixá Bombogila, sim, o Bambogila, que era como se fosse um Exu fêmea, sim. que isso não cabe muito ao nosso contexto da Umbanda, mas já é uma representação na África. Agora, todo orixá tem o seu nome pronunciável, profano. Por exemplo, Xangô.
Xangô, a divindade Xangô, não se chama Xangô. Tem um nome celestial que não é impronunciável por nós, tá certo? Sim. Porque é o nome celestial, para não ser chamado à toa. E a mãe, Orixá Pombagira, também tem o seu nome celestial, que eu posso revelar porque eu tenho a permissão, que é chamada esta de Marró Rie, que é numa linguagem cristalina. Nossa, que interessante. Eu pensei que a senhora ia falar alguma coisa referente ao termo Lebara, mas que interessante. Essa denominação, esse termo realmente eu nunca tinha ouvido falar. Que bom. Poucos sabem, mas os que sabem agora, que usem de um bom aproveito, né? Porque Sim. se esse nome for chamado em vão ou à toa, existem consequências, né? Sim. Ser chamado para o mal. Para o bem, claro que essa mãe vai atuar com o maior amor possível. Entendi. Então eu posso chamar, mas para ficar, digamos assim, mais fácil de entendimento de todo mundo, eu posso chamar para o bem, mas um bem que não prejudique uma outra pessoa, correto? Um bem que não ataque o livre-arbítrio do próximo, né? Sim. Prejudicar seria atacar o livre-arbítrio. Uma coisa que ele não tem escolha e forçar esse trono a fazer. Não que vocês humanos falhos, pequenos, possam forçar uma divindade de grande grandeza fazer algo, mas profanar o nome dessa divindade, tá certo? Então, fazer o mal é pensar, desejar, ter pensamentos negativos para prejudicar o próximo. Sim. Porque aqui, infelizmente, muitos de nós ainda temos até mesmo o nome de Deus em vão. E isso pode servir como uma bengala. Eu quero uma coisa, então eu vou chamar por ela para estar vindo a me socorrer ou então atender um mero pedido meu. Por isso que eu quis colocar dessa forma. Se vocês forem espertos, não chamarão esse nome, chamarão o nome Pombagira. Em que casos eu poderia estar utilizando esse nome? Cita um exemplo, por favor. Quer um exemplo simples? Bem simples, o Senhora Sete Rosas. Na verdade, nenhum, né? Mas no momento que tiver o mundo acabando à sua volta, não literalmente, né? Mas tudo estiver dando errado, você estiver num momento de depressão profunda, um momento que você tá murcho, como um balão murcho, né, filho? Esse é o momento de chamar esse nome, porque esse trono rege o mistério da vontade. Não da vontade só sexual, mas a vontade de professar a fé, a vontade do amor, a vontade do conhecimento e inúmeras outras vontades do Criador, certo? Sim. Então ela é o trono do estímulo de Deus. Ela é a face do estímulo de Deus. Interessante. Um bom Mas conhecimento. eu não vim hoje falar disso, né, filho? Hoje eu vim falar um pouco mais de preconceito e dogmas que tem sobre as individualidades pombogiras e a mãe orixá pombagira, que muitos poucos conhecem, mas acabam profanando esse nome. É verdade. Realmente, muito pouco conheço. Por exemplo, eu não tinha conhecimento. Bom, a senhora quer falar então sobre a maioria dos preconceitos. Comece É... falando, filho. Oi? Comece falando. Dê um exemplo. Infelizmente, eu tenho alguns exemplos, sim. Muitas pessoas ainda têm um certo receio de ver um homem incorporando a sua pombogira. O que a senhora pode falar um pouco disso? Filho, nós vivemos num mundo machista. Nós vivemos num mundo a qual uma mulher tem que vestir terno e gravata para ser respeitada na sociedade.
Consegue me entender? Sim. Então uma mulher não pode usar uma saia, que já se vê num olhar profano, vulgar. Mulher não pode ter a essência, ela não pode usar um batom vermelho, que já é considerado uma mulher da vida. Então, isso cabe até para os homens, né, filho? Uhum. Que acham que se o homem ter uma postura um pouco feminina, já é considerado uma inversão de sexo, né, filho? Sim. Que não é verdade. Que não é meu filho que tem essa postura, é eu. Eu sou uma mulher, Sim. entende? E outra coisa, no olhar espiritual, a incorporação de uma pombagira é coisa vital e importante, primária. Por quê? Porque quando se manifesta uma pombagira numa médium feminina, Sim. essa mãe faz olhar a vida de uma forma encantadora, uma forma de como se tudo fosse uma rosa, como se tudo fosse algo magnífico. Você, após desincorporar da sua pombogira, você tem uma carga de energia 100%, a qual você terá a vontade, você terá a garra e a potência de conquistar tudo que você queira. Claro, positivo, né, filho? Sim. Porque é do mesmo jeito que nós estimulamos, nós desestimulamos o negativo. Né? O positivo nós estimulamos e o negativo nós desestimulamos. Eu entendo. Então é algo muito vital um homem incorporar a pombagira. E é o que eu disse, né? Estamos num mundo machista. Por isso que sempre foi dito isso. Infelizmente, são graus de consciência que ainda tem esse tipo de dificuldade. Mas uma coisa que eu observei da forma que a senhora coloca, e eu tenho da mesma forma, mas eu vou pedir para a senhora explicar um pouco sobre isso. Eu tenho a minha irmã, a minha familiar espiritual Pombogira, como uma mãe que cuida de mim também. Uma grande amiga Sim. que conversa comigo e me orienta nos caminhos que eu tenho que seguir. Mas para aquele irmão que ainda não vê a sua Pombogira dessa forma, ele vê como uma mulher da vida, que ele chega a dar uma champanhe para ela fazer alguma coisa para ele. O que a senhora acha disso? Primeiramente, pombogira deve ser vista como uma mãe, né? Porque do mesmo jeito que uma preta velha, uma cabocla é uma mãe, pombogira é uma mãe também, tá certo? Sim. Agora, só porque nós vivemos, né? Vou falar em outro termo, só porque nós vivemos nas trevas, num plano embaixo, trabalhando e resgatando espíritos que estejam negativados, não quer dizer que nós somos seres Negativados também. degenerados, né, filho? Sim. Então, é a mesma coisa. Muitos espíritos podem ter sido, sim, algum dia uma mulher da vida. Alguém que ganhou dinheiro ou sobreviveu dessa forma. Mas, uma coisa muito importante, nem toda pombogira já foi. E mesmo que já tenha sido, Não é mais. já aprendeu com esse erro e não é mais. E outra coisa, vocês falam tão mal dessas mulheres, vocês tiram elas tão da sociedade como se fossem animais. Às vezes elas são mais santas que muitas que vestem saia longa ou calça jeans e se diz coisa. Às vezes essa que se diz santa faz muito mais que aquela que ganha dinheiro com isso. Sim.
não num caráter de pré-julgamento, mas muitas delas são autênticas, fazem aquilo para sobreviver, enquanto outras fazem coisas piores sem a necessidade. Nós não podemos julgar, né? De forma Porque nenhuma. você sabe se ela, com aquele dinheiro, ela alimenta uma criança? Com certeza. Tá certo, ela podia ganhar dinheiro de outras formas, né? Mas não podemos julgar, porque ela pode estar alimentando uma boca, pode estar ajudando uma família. Ela pode fazer o que for, mas ela pode estar equilibrada, filho. Sim. Agora, outra coisa, incorporação de pombogira em outras religiões. Vamos ser até mais claros na religião neopentecostal. Quer dar um exemplo ou posso falar? Por favor, fique à Comece. vontade. Comece dando um exemplo, senão vão Bom, acender vela preta daqui a pouco para mim. em regiões neopentecostais eu não vejo problema nenhum. Só que a manifestação ela não vai ser explícita da mesma forma que é na Umbanda. Ela Não quis simplesmente dizer vai... dessa forma, sabe, filho? Hum. Eu quis dizer Ah, que a diz expressão a negativa. Quando a pombogira. pombogira vai e faz alguma coisa, faz um pacto com a pombogira e ela prejudicou a minha vida, colocando pombogira como se fosse o diabo. Foi isso que você quis dizer? Sim. Essa expressão, filho, é apenas algo errôneo de se classificar uma classe de espíritos que são chamadas de trevosas, ou de obsessoras, ou de sofredoras, ou de magas negras, né? Que atua de forma negativa no baixo astral. Nós somos espíritos femininos de lei que trabalhamos para a luz. Só que é algo muito legal de dizer, filho, e vai chocar muitas classes que vão escutar agora, classes mentais. Sabe esses pastores e pastoras que pregam dizendo que a pombogira fez aquilo, o Exu fez aquilo? Eles são Exus e pombogiras de lei. Cumprindo um plano de resgate kármico aqui encarnados na terceira dimensão. Sim, eles vieram, esses seguidores da religião, né, deles, na igreja deles, eles comandam aqueles espíritos perdidos e estão guiando a luz. E Deus achou essa oportunidade de encarnar aí esse Exu de lei ou essa pombogira de lei, cumprir de algo mais fácil, né? Porque é mais difícil quando eles estão desencarnados e estão com a sua memória plena, né? Porque aqui eles são reduzidos à sua memória. Então é mais fácil a resgatação desses espíritos. Entendi. E esses Exus e pombogiras cumprem completamente a sua missão. Só que eu tô falando isso não para denegrir nada, filho. Estou falando porque tem muito umbandista, muito candomblessista, muito que se diz religioso, que reclama do preconceito alheio, mas ele pratica o preconceito alheio falando que um pastor ou uma pastora é ladrão, é isso e aquilo. Sim. Porque eles também estão dentro da lei de Deus. Eles também estão fazendo por merecer essa lei de Deus. Estão ajudando muitos e muitos espíritos. Tá certo que na Umbanda não é dessa forma que trabalhamos em relação à dinâmica no rito religioso. Nós alcançamos outras classes, né? Outras classes de espíritos, mas eles alcançam esses padrões vibratórios e é resgatando. Por isso que é muito comum de achar ex-ladrão, ex-traficante, ex-estuprador, ex-isso e aquilo dentro de uma igreja neopentecostal. Por quê? Porque esses espíritos são resgatados.
É bem interessante, outros irmãos espirituais já falaram isso também. E eu vou fazer um adendo no que a senhora colocou. Muitas vezes pode ser também uma necessidade de carência, uma atenção de uma mulher que está se passando por aquela situação, uma necessidade psicológica. E também pode ser um espírito, como a senhora mencionou, que está passando por ali para denegrir cada vez mais o nome das religiões afro, para que elas não sejam procuradas. Pode ser dessa Sim, forma também? filho. Desses dois modos tem influências de espíritos negativos. Sim. Desses dois modos. Só que, Uma com manifesto, outra sem manifesto, é isso? lembra que eu disse a você que o nome da divindade não pode ser pronunciado em vão? Sim. Espíritos negativos também não podem usar de um artifício religioso para deglinir outra religião. Esses espíritos negativos. Tá Entendo. certo? Sim. Então não tem como um obsessor fazer isso. Sei que você pode estar discordando de mim agora, mas é porque a energia do Criador não permite, não tolera isso. Por quê? Porque cada espírito tem seu Exu e sua pombagira, mesmo que esteja negativado. E essas Exus e pombogiras não vão permitir isso. Olha que interessante. Essa. E outra coisa, essa Sim. colocação de Exu e pombogira, filho, é um nome, como eu disse, profano. Porque no astral, Exu é individualidade, não Exu orixá e mãe pombagira orixá, mas sim essa individualidade. São chamados de Mei e Remas. O que significa Mei? O guardião. E Remas, a guardiã. Remas. Algo assim. Entendo. Agora, uma dúvida. Aqui para nós, vocês se apresentam como falange, tudo bem. Agora, num lidar diário entre vocês, vocês se apresentam como individualidades. A falange já é automaticamente reconhecida por outro irmão espiritual. Seria assim? Filho, nós temos nossa vida normal, tá certo? Sim. Nós temos nosso dia a dia, nós temos os momentos a qual nós podemos descansar, conversar entre amigos. Nós temos isso. Sim. Nós não estamos vestindo 24 horas no dia um arquétipo de pombogira. Sabe esse arquétipo das imagens que vocês veem em centros e terreiros? Do Exu com tridente, capa, ou Exu vermelho, pombogira vermelha? São roupagens que nós vestimos. Porque quando nós não estamos trabalhando, nós não vestimos essa roupagem. Nós somos espíritos normais. Sim, eu consigo compreender isso e realmente acho que as Então, formas que criaram para vocês não fazem nem um pouco jus. com certeza. Então, a falange não é vista como a nossa plasma, mas sim, cada membro de uma falange tem como se fosse uma tatuagem. Que não é bem uma tatuagem, mas sim Um uma símbolo projeção, magístico, sim. um símbolo de luz. E aí é visto essa apresentação da falange. E às vezes não é tão nítido de ver, né, filho? É só quem é de lei vai ver o símbolo do outro que é de lei. Uhum, entendo. E voltando aqui para nossa realidade, para uma pessoa que chega em frente à senhora, eu vou falar isso porque eu já vi acontecer, é muito comum. Olha só, eu quero fazer um trabalho de amarração para que o meu marido, o meu namorado, nunca mais saia de perto de mim, não me abandone ou volte para mim. Como a senhora lida com isso? Olha, filho, primeiramente, não é comigo. Se for numa casa de lei a como a pombogira está incorporada, a pombogira vai falar: não, porque eu estou trabalhando na lei. Estou num lugar religioso. E se é religião, não se pratica o mal. Mas agora, se esse espírito aceita o trabalho,
não é de lei. É um espírito negativo, é um quiumba, é uma trevosa, é qualquer classificação que você queira dar, tá certo? Uhum. E essa pessoa que pratica e faz amarração ou qualquer artifício negativo, ela tá se auto-amarrando, se auto-prendendo, se auto-acorrentando Eu imagino que na influir no evolução dela. livre-arbítrio de outra pessoa seja algo muito sério. Sabe, filho, hoje mesmo eu estava desmanchando um trabalho de amarração. Antes de nós começar a gravar, né, eu estava aqui desmanchando um trabalho de amarração. A senhora pode contar um pouco como foi? Se alguém pediu para amarrar o marido, alguma coisa assim? Eu vou falar, mas eu não vou citar nomes. E vou falar de um olhar espiritual como ocorreu a amarração. Para vocês entenderem, né? Por favor. Essa pessoa foi um sacerdote, alguém que se dizia sacerdote, porque não é. Foi num pai de santo, suposto pai de santo. Ele fez um trabalho, a qual utilizou um coração de boi, utilizou 21 velas vermelhas, utilizou linhas vermelhas, fitas vermelhas, correntes pequenas, mas usou cadeados e também usou o corte animal, né, a matança. E ali ele invocou um espírito negativo. Esse espírito foi pagado, né? Uhum. Agora eu vou abrir uma aspas aqui e vou citar como que funciona esse pagamento de espíritos negativos. Por favor. Esse trevoso e essa trevosa que são invocados por meio de oferendas e trabalhos negativos, de amarração ou qualquer outro, eles precisam dessa energia. Eles estão em busca 24 horas de energias para eles poderem fugir do ciclo reencarnatório e também fugirem e conseguirem praticar o mal. Entende? Plasmar. É como se fosse A energia um que eles ouro. Vou precisam citar um para ouro. plasmar alguma coisa. Essas coisas assim. É que é difícil explicar essa linguagem espiritual para vocês. E eles precisam disso como se fosse uma moeda, né? Um pagamento. Que eles vão comprar coisas, armas, essas coisas. Porque existe tráfico energético num plano baixo também. Agora fecha aspas e volto ao trabalho. Então ele pagou esse espírito. Esse espírito amarrou, fez tudo, prendeu e continuou trabalhando, né? Porque quando eles se amarram, eles ficam lá até que a lei corte isso. Eles ficam até quando eles quiserem. E a lei interceder e para, né? Então ele foi pagado. Ela foi pagada, né? Porque era uma trevosa, no caso. Sim. Isso foi uma mulher amarrando o marido, né? Sim. Então foi feito isso. Isso foi o que foi feito. E eu, como não sou nada boba, como não sou nada esperta, já tinha visto isso faz muito tempo, desde que foi feito. Só que tem que ter uma autorização pelo plano superior de quebrar. Porque dentro dos odus, dos destinos, né? Aquilo tinha que ser feito porque era uma ferramenta de evolução, né? Sim. Olhando de um olhar espiritual. E quando foi acabado isso, eu podia cortar. E foi isso que eu fiz hoje. Sabe como é feita uma desamarração? Eu posso falar da Vou explicar forma que hoje eu... como eu fiz. Pode falar, filho. Eu imagino que a senhora tenha entrado em a minha imaginação, baseada no que eu já vi. A senhora entrou em contato com esse espírito e conversou com ele para que ele possa estar vindo a fazer
a parar de estar agindo na vida dessa pessoa. Agora, como foi o tratamento com ele, como foi o nível da conversa, aí eu já não tenho uma visão para poder estar passando para a senhora. Tendo feito Eu vou isso, falar algo que vocês vão gostar muito de escutar isso e aprender. por favor. Esses espíritos que praticam, eles se escondem lá no umbral mesmo, lá nas profundezas, né? Em nome que vocês podem usar nos infernos dos planos negativos, nos astrais baixos. Então eles se escondem e vão lá no fundo. E eu, como uma guia de luz, eu não posso adentrar tanto assim, né? Porque tem todo um preparo, toda uma ação mágica. Sim. E essa qual não é tão fácil assim como vocês pensam, né? Então eu fiz num plano físico. Eu usei artifícios materiais, eu incorporada. Eu peguei uma pedra, peguei um caetel de linha vermelha e refiz o que foi feito, né? Como se eu fizesse uma réplica, uma mini réplica, uma representação. Sim. Então eu dei o nó, fiz tudo o que foi feito. Peguei o caetel e amarrei naquela pedra. E peguei uma vela branca representando a lei e a justiça de Deus e o poder, mistério de Deus, e comecei a derreter a cera em cima. E cada vez que a gota daquela cera encostava no fio amarrado, no fio vermelho amarrado naquela pedra, a lei ia adentrando mais e mais na profundeza do umbral e ia resgatando esse espírito. Ia pegando esse espírito, né? Sim. E após eu ter derretido a cera em torno da vela, eu risquei um espaço mágico, que é o meu ponto riscado, e chamei esse espírito aqui. Porque ele já estava preso pela lei, né? Então eu tive a permissão de trazê-lo aqui a um local sagrado. E esse espírito, eu conversei com ele, incorporada, né? Aí um olhar profano, um olhar que esteja aqui e podia ver essa cena ia falar que o meu médium está louco, porque está falando com nada, né? Incorporado. Mas não tinha ninguém, então eu pude fazer isso. E chamei esse espírito aqui e conversei. E vou repetir as palavras que eu fiz. Você está sendo chamado aqui porque você cometeu um ato negativo, um ato a qual prejudicou uma vida ou várias vidas, né, no caso, e atentou contra o livre-arbítrio. E a vela que eu tinha acendido, a mesma vela, claro, eu não vou me estender muito no que eu falei com ele, porque isso foi uma conversa mesmo que não pode ser revelada muito. E eu peguei a vela e quebrei em 3 partes. E falei, a sua força está sendo quebrada agora, perante a lei. E recolhi ele e ele foi mandado. Eu levei até ele, né? Já sobre aos domínios da lei, levei ele e fiz ele desfazer tudo que ele fez. E foi recolhido, está numa prisão agora, nesse exato momento. Na prisão da casa, porque todo o terreiro de Umbanda, filho, ele tem uma prisão embaixo e tem um hospital em cima. Sabia disso? Não, não dessa forma, realmente. Hoje está sendo uma aula e tanto. Muito obrigado. Um terreiro de Umbanda, ele tem vários zonas paralelas, né? Em várias dimensões. E nessas dimensões existem cadeias, existem várias clínicas de recuperação, é como se fosse um hospital mesmo, né, filho? Sim. E eu vou classificar em 2 formas, a zona positiva e a zona negativa. A negativa para os espíritos negativos, que precisam ser temporariamente presos, até sejam levados a um lugar da lei, a lei recolha, ou um lugar de purgatório, que seja conscientizado e feito ele
conversar mesmo, né? E desfazer o que foi feito, que é como se fosse o cantinho da diretoria, né, filho? Que nós conversamos com aqueles espíritos que estão cometendo coisas negativas. E existem essas zonas, entende, filho? Então esse espírito tá agora preso na cadeia do terreiro, nos porões, possamos dizer assim. Todo o terreiro de Umbanda, filho, é uma fortaleza, é um castelo no astral. Sim. E só para tirar uma dúvida minha e de quem ouviu até agora, eu imagino que tenha pensado isso também, como foi a reação desse espírito ao chegar e ver aquilo que estava acontecendo? Ele abaixou a cabeça e aceitou, viu que não tinha opção, que não tinha saída, ou ele tentou contestar? Não precisa entrar em É detalhes, por igual, favor. é igual o bandido sendo pego pela polícia, né, filho? Sim. Essa reação. Não fui eu, né? Entra no. Primeiramente ele começa a falar que não sou eu, não fui eu, não fiz isso. Aí eu pego e mostro, você fez sim, porque a lei tá aqui, né? Eu mostro como se fosse um vídeo, né? Claro, eu estou dando parâmetros humanos para vocês entenderem. Então, E deixa. você fez. Pode falar. Seria a utilização da tela atômica búdica para fazer a representação do que foi feito para aquela pessoa, através do que ele fez agindo naquela pessoa? É alguma coisa assim? É sim, filho, é uma tela atemporal, né? Lembra que nós já estudamos a zona atemporal? Sim. Então, só explica o que você falou, porque muita gente não vai entender. Vão falar que você está falando outra língua. Dos tempos da Lemúria para cá, devido a todos os problemas que aconteceram nos outros vídeos, tem algumas explicações, principalmente do irmão Benedito. Foi-se criada a tela atômica búdica, onde é uma tela que você pode estar vendo e tendo a leitura das vivências e dos pensamentos de alguns irmãos, sejam eles carnados ou desencarnados. Sim, filho. Para que vocês entendam melhor isso, existe a zona atemporal, que é o tempo mesmo, né? É igual aqueles filmes que você vê e você pode voltar no tempo e está acontecendo aquilo. É isso, Sim. né? Por isso que eu muitas vezes, vários irmãos que esteve aqui nesse programa disse, não existe livre-arbítrio, porque tudo que tem que acontecer, acontece. Que é isso. É um caminho com muitas ramificações, você só decide a ramificação que já vai estar pré-determinada do mesmo jeito. Sim. Entendo. Então foi mostrado esse espírito, ele discordou, tentou, é igual ladrão mesmo que é pego pela polícia, né, filha? Não precisa ficar entrando em detalhes sobre isso. Entendo. Ele está na cadeia do tempo da luz cristalina e vai ser levado para um lugar para expurgar esse negativismo até que ele aceite a lei, correto? Na verdade, esse espírito, filho, ele vai ser levado ao interno de Deus. Existe o externo de Deus, que é a criação, e o interno de Deus. Quando um espírito é levado para o interno de Deus, ele é virado um ovoide. Nossa. E ele regride. Você sabe o que é ovoide, filho? Eu tenho para mim que seria uma involução do espírito, como a senhora falou, uma forma menos Sim, evoluída. é como se, para vocês Ele entenderem, perdesse a forma do perispírito. isso. É como se fosse um bebê no ventre, só que é algo muito pior, não é? Que o ventre, quando um bebê nasce, é sagrado, está no ventre de uma mãe é sagrado. É como se fosse algo assim semelhante, entende? Uhum. E ele foi recolhido e ele vai ser num processo de evolução. Só que nesse processo é sofrido, é doloroso, dói e dói muito. Dói na alma, não é dói de cortezinho, de dor física, é dor na alma. E dor na alma dói, filho.
Mas já que a senhora tocou nessa questão de ovoide, ovoides, como ele vai para o interior de Deus, nesse caso desse espírito. Mas existem ovoides que se acoplam ao perispírito de médios e ficam sugando energia deles também, não só de um médium, mas como de vários, como também servem como base de energia para a utilização de equipamentos de magos negros. Você não pode entrar um pouco sobre essa questão quanto ao Um ovoide? ótimo assunto, filho. Muito bom esse assunto mesmo. É, Existem zonas atemporais a quais esses ovoides vivem, tá certo? Vivem não, né? Eles são guardados. E existem guardiões do tempo que ficam lá. Deu para Sim, entender? sim, E nessas zonas, lembra que eu te falei quando é feito um trabalho de amarração e esse espírito pega aquela energia? sim. Eles são como se Como fossem. existe isso? Eles recolhem essa energia da oferenda. Sim, Como existe hierarquias de falanges, que tem um maior e os menores, que são seus trabalhadores, existe hierarquias de falanges de magos negros, né? sim, E existe os capachos que pegam essa energia e levam para o mago negro. E esse mago negro junta para fazer seus projetos. E muitas dessas energias são capturadas e guardadas nesses magos negros. E eles utilizam essas energias para adentrar nessa zona atemporal, né? E roubar esses ovoides. E quando eles roubam esses ovoides, em muitos e muitos trabalhos de magia negativa utilizam desses ovoides. E esse ovoide é jogado numa pessoa, implantado numa pessoa. sim, Então, lembre que o ovoide é um sofrimento puro, é algo doloroso, é algo denso, densificado, cristalizado, negativo. sim. É como se fosse a dor pura em si, a dor mesmo. Então, o espírito Então, involuído, a forma de ovoide, ele perde a sua consciência naquela situação e ele é utilizado como um mecanismo de manipulação de energia. mecanismo de impor o sofrimento aos outros. Então, ele é implantado no corpo físico do médium, ou da pessoa que é implantado. E quando é implantado, filho, é daí que surge as doenças degradativas, que é o autoaprodecimento, de dentro mesmo, né? A pessoa vai perdendo a perna. Essas doenças degenerativas, entende? Sim. Muito dessas doenças são ocasionadas por ovoides. Agora, é algo muito legal de dizer isso, filho. Existem dois tipos de ovoides. O ovoide que está no campo feminino da fé e o ovoide que está no campo masculino da geração, que é mãe Logunã e pai Omulu. Sim. Esse ovoide que está no campo de mãe Logunã, ele foi cristalizado. O que é a cristalização? É como se fosse um gelo. É isso que acontece. Então ele foi cristalizado um momento, né? E está numa zona temporal. Esse ovoide de pai Omulu, ele é como se estivesse morto. Como se É algo estivesse morto. morto. É algo muito difícil que vocês vai dificultar muito para vocês entenderem, mas é como se ele tivesse Inconsciente o tempo todo, alguma coisa assim? quando vocês aqui na Terra têm uma parada cardíaca e fica temporariamente morto. Como que é chamado isso? Ixi, peraí. Temporariamente morto. Não seria coma, não. É. Sim, em coma. Pode ser usada essa palavra. Coma pode ser É como se ele utilizado? entrasse em coma, em coma. A alma dele entrasse em coma e ficasse temporariamente morto em um processo de evolução.
Como se sai desse processo? Como se volta? Ele vai passar um tempo como ovoide. E para ele voltar, como se dá isso? Ele vai voltar da origem. Ele vai começar do começo. Hum, Fala um pouquinho mais sobre Ele isso, que eu posso vai imaginar que ser. ele vai, digamos assim, ele vai voltar ao plano reencarnatório, seria isso? Não, filho. É... Eu vou deixar para é, outro vídeo, outro programa, né? Para Sim, falarmos dos planos da vida. tá. Aí vocês vão entender melhor. Mas agora eu vou falar algo muito razoável. Ok. É, Deus te cria. No momento que ele te cria, você começa a ter suas fases, seus patamares de evolução. Sim. Esse patamar de evolução que estamos agora é o quinto patamar. O patamar humano, que é o quinto patamar, é isso que a senhora quis dizer? Sim, podemos chamar de o quinto patamar, que é o patamar humano. E abaixo dele tem os encantados, tem os elementais, ou duais. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Então ele começa tudo de novo, vai começar lá debaixo da escada e voltar a subir a escada. Entendi. Só uma E por pequena. que acontece isso? Né? Porque ele vira o void. Porque esse espírito não tem mais o que aprender, não tem mais como ser resgatado, não tem mais como consertar, só voltando do começo, né? Entendi. Quando, não tem aquele ditado de cortar o mal pela raiz? Sim, Então é cortado o mal pela raiz e ele começa do começo. entendi. E de forma alguma ele vai ter qualquer recordação do que ele já foi antes desse recomeço. Muitos têm, muitos não têm, filho. É variado de caso para caso. Entendi. Da necessidade da nova existência dele, pode ser que ele alcance merecimento de saber para desenvolver melhor no trabalho, por assim, um exemplo. Sim. Entendi. Ou ele pode ter flashes, igual vocês encarnados hoje, não tem flashes de vidas passadas. Muitos Sim, têm, né? sim, Então eles podem ter essas vagas lembranças. entendo. Tudo vai de acordo com a necessidade do plano, novo Sim. plano de existência dele. Mas agora, tira uma dúvida. Quanto à questão da senhora Vi ter trabalhado incorporado com o Iago, ter feito esse trabalho de desamarração no trabalho do Iago, com o incorporada no Iago, alguns médios podem falar, nossa, ela fez isso tudo trabalhado do Iago. Algumas pessoas ainda pensam e acham que após trabalhar com Exu fica algum tipo de carrego. Infelizmente a palavra utilizada é essa, no médium. A senhora pode falar um pouco disso também? Você me deu a oportunidade de abrir dois assuntos. Eu vou começar pelo primeiro. Por favor. A partir do momento que estamos trabalhando com Deus, estamos prestando a caridade, o amor, o bem ao próximo, nada, nada e nada vai atrapalhar você. Nada vai sobrar a você. Lembra a oração que meu filho fez no começo? Sim, Se Deus é por nós, quem será contra nós? sim, É isso, filho. Ninguém pode mais que Deus. Ninguém. E quando você aceita Deus dentro do seu coração, e quando eu digo aceitar Deus dentro do seu coração, não é aceitar Deus da boca para fora, dizer, eu acredito em Deus. Não. É aceitar Deus dentro do seu coração de verdade. Vivenciar Deus. Nenhum mal vai te atingir. Porque desde o momento que você está trabalhando com Deus, não vai vir nenhuma carga, nenhum feitiço, nenhum trabalho negativo contra você. Porque você tem Deus, você é imune. Você tem Pai Criador e a Mãe Natureza dentro do seu coração. Porque dentro de um terreiro de Umbanda, filho, você tem Pai Ogum, tem Pai Exu, tem Pai Xangô, tem Mãe Ansã, Mãe Ogunã, Pai Omulu,
Você tem diversas divindades. E você acha que um mago negro, desculpe a expressão de merda, vai atentar contra Pai Ogum e Pai Xangô? Não, porque você tem essas divindades, você tem Deus dentro de si. Sim. Entende? Então nada vai sobrar, porque você está trabalhando com Deus. Mas agora, se você está trabalhando na dúvida, na falta de fé, está trabalhando desconfiado que a sua pombogira pode ser um demônio, é claro que vai ter brechas para o mal entrar dentro de ti. Imaginei que a senhora fosse falar algo assim. Agora, segundo o leque que você me abriu para eu poder falar, Por favor. no momento que eu estou incorporada com meu filho, eu não estou só aqui. Eu estou em vários lugares. Nós, espíritos de lei, quando alcançamos graus de evolução, nós podemos desdobrar, multiplicar-se, e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Engraçado isso, né, para vocês, né, filho? Sim. É algo que eu já consigo ter um vislumbre, mas sem a vivenciação é muito complexo de dizer. Eu entendo. Deixa eu dar um exemplo. Eu, Pombogira, tenho um exército lá no Umbral. Eu tenho que tomar conta de coisas no Umbral, né? Sim. Porque eu tenho um trono e esse trono eu tenho que guardar. Eu tenho outros médiums. Eu tenho que fazer outras coisas. E pensa, você que tem um horário corrido, filho, tu acha Sim. que conseguiria fazer tudo isso ao mesmo tempo? Do jeito que eu tô agora? De jeito nenhum. Então pronto, filho. Nós temos a oportunidade que Deus nos deu de se desdobrar. Sim. Virar 2 ou 3, sendo a mesma individualidade, mas dividir nossas personalidades. Seria uma consciência. Eu acho que me permita falar dessa forma, a senhora me corrija, por favor. A senhora não é uma entidade. A senhora é uma consciência que está usando uma roupagem de pombogira para estar vindo falar comigo e passando esse trabalho. A senhora utiliza o trabalho na falange de pombogira, de Pombogira Sete Rosas, para estar comandando um exército, mas a senhora pode se plasmar de uma forma diferente para executar um outro trabalho em outro lugar. Uma consciência que se fragmenta em várias, de acordo com, de várias formas, dependendo da necessidade do trabalho a ser realizado. Correto. Trabalho esse que é determinado pela lei do amor de Deus. Isso mesmo, filho. Que bom. Muitos não vão me entender, mas vão ficar com aquela palavra. O espírito é só um, não tem como ser vários ao mesmo tempo. Cada um acredita o que quiser. Eu só estou dando o que eu, individualidade, acredito e vivencio, né? Porque eu faço o que eu faço. Entendo. Mas de uma certa forma é muito bom porque isso abre leque pelo menos para que se crie uma dúvida. Eu não acredito nisso, eu prefiro continuar na minha opinião. Tudo bem, respeitamos, é um direito seu. Mas a pessoa que abre pelo menos um pouco para tentar ter uma ideia, será que isso é verdade? Se dá uma brecha, quem sabe essa brecha não é uma forma de um contato melhor com a sua própria pombogira ou com sua família espiritual. Eu prezo muito isso. Com certeza, né, filho? E outra coisa, eu quando fui encarnada, escutava muito essa frase: o que não serve para ti, entra num ouvido e sai no outro. Sim. É isso, não critique, apenas entre num ouvido e saia no outro. Tá certo? Sim. Outra coisa que podemos comentar agora. Pombogira,
é vulgar ou é sensual? Sensual no sentido de a beleza feminina, a figura feminina em si, né? Porque muito acham, né, que Pombogira é mulher da vida, ex isso e aquilo, Pombogira é vulgar, Pombogira requebra, Pombogira é mulher de 7 maridos, né? Uhum. Pombogira, ela ensina o que é a mulher de verdade. Ensina que a mulher não precisa usar terno e gravata para ser respeitada. O Entendo o que que você quer significa os dizer. 7 maridos de Pombogira? Algo muito também legal de comentar. Os 7 maridos são 7 pais e mães orixás. Pais orixás, né? Os 7 pais orixás. Que é Oxalá, Oxumaré, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaí e Omulu. São esses 7 pais orixás. Sim. 7 maridos Então, são Pombogira, 7. isso. Tá. Quando diz que é 7 maridos num ponto, né? Porque tem vários pontos cantados que citam isso. Quer dizer isso. Falando em ponto cantado, tem vários pontos falando. Pombogira é rainha do cabaré, Pombogira trabalha no cabaré. Pombogira trabalha, sim. Muitas delas trabalham na força do cabaré. O que significa isso? Que elas auxiliam mulheres que estejam negativadas nesse campo, que é o ser mulher da vida, né? Sim. Para não usar outras palavras. Então elas auxiliam isso. E quando uma pombogira cita que é pombogira do cabaré, é que elas trabalham nessa zona sexual a qual estão negativadas. Sim. E me permite fazer também uma colocação que é interessante falar que quando nós falamos mulheres da vida, nós não estamos usando de uma forma pejorativa nem pré-julgativa, simplesmente atestando que existe, que o fato que existem essas mulheres que lidam, que existem atuando dessa forma por direito delas. É um direito de escolha delas e de forma nenhuma nós a julgamos ou pré-julgamos. Simplesmente dizemos que a espiritualidade também não julga, ela contempla e está agindo na vida delas de acordo da lei do amor como age na nossa. Correto? Com certeza, filha. Eu gosto de falar assim em minúcias porque tem muitas pessoas que ainda podem ter um entendimento errado. Será desculpa eu ter atrapalhado. Não, pode falar à vontade, filho. Quer fazer alguma pergunta, filho? Quero sim. Quando uma pombogira, uma irmã pombogira, ela vem e incorpora, seja num homem ou numa mulher, como que nós podemos estar vindo a perceber que a maioria dos trejeitos que ela utiliza pode ser também uma carência do médium? Não querendo dizer que o médium está utilizando de um animismo negativo, que ele pode estar até usando o animismo da sua própria alma para facilitar o trabalho da irmã que está ali, mas a percepção, porque esses trejeitos é que eu acredito, em parte geram um pouco desses achismos errados em relação à pombogira. Você diz o molejo, o requebrar. Sim, Filho, não tem nada disso. Permita ser um pouco mais franca para vocês entenderem. O requebrar e o molejo de uma pombogira, ela, em sua energia bioespiritual, ela desaclopa energias negativas no médium, no ambiente, né? Porque esse molejo, para quem é clarividente, vê que ela tá balançando a sua saia também. Então a saia também leva energias negativas. É magia, filho, isso é pura magia. Isso não é animismo negativo, positivo. Isso é magia, isso não é carência. entendo.
É bom Sei que colocar pode ser um assim. pouco difícil para você entender, mas Eu me é um esforço. arquétipo e dentro desse arquétipo é necessário, né? O Sim, para você ter visto isso como algo negativo, é aquela mesma coisa que eu citei no começo. É o que a sociedade impõe entendo. a vocês, né? Entendo, sim. Agora, outra coisa, homem incorpora pombogira e não pode requebrar, porque vira homossexual, vira gay. Não tem nada disso, né? Concordo. Porque a magia é a mesma. Claro, o homem vai ter mais dificuldade, porque eles não têm essa agilidade, né? Uhum. Mas vai continuar tendo o mesmo mistério, a mãe pombogira. Sim. Realmente eu também não vejo problema nenhum quanto a um homem estar incorporando, a não ser simplesmente achismos incorretos. Se a senhora me permitir mais uma pergunta, eu gostaria de fazer. Posso? Claro, Quanto à questão dos ovoides, como que, se é que nós podemos, tá vindo a percebê-los, se estão acoplados em nós ou algum irmão próximo de nós? Existe alguma coisa que nós possamos estar fazendo para fazer a limpeza deles, de repente até mesmo um encaminhamento? Nós, como carnados aqui, temos alguma ferramenta, alguma forma de estar realizando esse tipo de remoção? olha, filho, primeiramente, se o guia espiritual vê, ele vai retirar, porque isso é magia do guia. Ele vai saber tratar, ele vai saber finalizar e paralisar isso, tá certo? Sim. Agora, sem paranoia também, né? Não, sim. Ah, aconteceu, caiu uma caneta no chão, é um void, é um mago negro trabalhando comigo. Isso, eles têm mais o que fazer, né, filho? Tá certo. Eles vão pensar em coisas grandes, como um presidente, ou um grande sacerdote, ou até mesmo um papa, né? Vão pensar em coisas grandes. Porque eles não vão pensar em peixe pequeno. Eles pensam logo no tubarão, na baleia. Sim. Eu entendo o que a senhora quis Mas, dizer. Sim. mas se alguém tiver uma doença degenerativa, de apodrimento, né? Como que se fala? Apodrecimento. Isso. Tenho minha permissão, a permissão da mãe orixá, de fazer iscar um, deixa eu ver o símbolo a qual eu posso utilizá-lo para ensinar vocês. Iscar um sim, um círculo, um círculo e 7 tridentes, né? Você vai iscar 7 linhas mesmo, né? Como se fosse uma estrela de 7 pontas. E cada ponta vai ter o tridente de pombogira. Eles se cruzando, uma no meio, três para um lado, três para o outro. São o círculo, né, filho? E dentro do círculo tem um ponto. E cada ponto vai ser uma linha para coisa do círculo. Entendi. E o tridente vai ultrapassar o círculo e vai ficar a ponta para fora. Deu para entender? Sim, com as pontas do tridente Depois para fora. nós põe, né? A Nós imagem que eu ali. digo você e meu filho, põe na coisa do vídeo. Sem problema, coloco sim. Porque aí eles podem ver melhor. Entendo. Mas retificando, isso é somente para um caso de uma doença degenerativa, algo muito sério. Não é para ser feito à toa. Sim. Em cada ponta do tridente vai pôr uma vela, né? Então vai ser 7 velas vermelhas e uma no meio branca. Entendi. E vai pôr a pessoa sentada numa cadeira lá, dentro desse círculo de velas, dentro desse espaço mágico, e vai Hum, pedir para a pessoa rezar. Entendo. Se a pessoa não tiver em condição de andar, nós podemos pedir para ela rezar e colocar ali uma foto dela? Pode pôr uma foto ou um nome. Entendo.
num papelzinho, entende? Debaixo daquela vela branca que vai ficar no centro. Entendo. Ou, por exemplo, eu posso entender que a senhora utilizou doença degenerativa como, por exemplo, um câncer? Pode ser um câncer, mas muitos dos cânceres não têm essa fonte de problema. Os cânceres são surgidos a partir da falta de amor a si próprio, das tristezas, das mágoas e do rancor, do ódio. Aí que surge um câncer, não de um ovoide. Emoções negativas. Energia de emoções negativas, então. Sim. Agora, você que me escuta nesse exato momento e tá com uma doença, tá com qualquer problema de saúde muito sério e grave, quem tem fé, Deus está à sua frente agora. Quem tem fé, Deus está atrás. Deus está à sua direita e à sua esquerda. Quem tem fé, Deus está no seu alto. Deus põe a mão à sua cabeça nesse exato momento. E quem tem fé, Deus curou nesse exato momento. E se tem fé, você está curado. Se tem fé, você está regenerado e seus enfermos purificados e transmutados. Que assim seja. Que assim seja.